Primeira carta de João, capítulo 5. Vamos lá. Pessoal, hoje eu vou continuar com você essa série de mensagens que eu estou falando sobre o Espírito Santo. Já vai ser hoje, será o nosso terceiro domingo sobre o tema. No domingo que vem, eu vou falar sobre as pessoas que, depois que elas recebem, são tocadas, têm um encontro com o Espírito Santo, com Jesus, você vai ver a mudança que houve no caráter, no comportamento, na atitude delas. Elas já tinham Jesus. Só que quando elas são batizadas com o Espírito Santo, eu vou te mostrar na Bíblia a transformação que há no comportamento dessas pessoas e até no dia a dia. Você vai ver uma grande mudança depois do Espírito Santo. Hoje, eu quero falar com você sobre o Espírito Santo. Ele é Deus, mas eu vou te mostrar como uma pessoa. Você vai ver que ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele fala conosco. E o que eu e você que estamos aqui nessa reunião precisamos é ser mais amigo do Espírito Santo. Nós precisamos muito disso. Ser mais amigo do Espírito Santo, ser mais próximo. Porque quanto mais amigo dele você for, mais você consegue ouvir a voz dele. E esse mundo tem muitas vozes. Cada um está falando alguma coisa. Você entrar na internet, tem muita gente, tem ou não tem? Todo mundo dizendo que está falando de Deus, mas eu preciso ser amigo do Espírito Santo, porque eu preciso realmente aprender a ouvir a voz dele, eu preciso me aproximar, saber que ele tem sentimentos. Então eu não quero deixar o Espírito Santo triste comigo. Eu quero que Deus fique alegre conosco. Então a gente precisa entender mais sobre o Espírito Santo. Às vezes a gente quer saber da cura, disso, daquilo. Queremos saber de tudo, não estou dizendo que é errado, mas às vezes não queremos ter profundidade, intimidade e ser amigo do Espírito Santo. E precisamos disso, irmãos. Às vezes já estamos há anos na igreja. Nós vamos começar em 1 João, capítulo 5, primeira carta do apóstolo João. E eu vou mostrar para você que o apóstolo João vai dizer que o Espírito Santo é Deus. Ele faz parte da Trindade. Então ele está dizendo para nós que o Espírito Santo é importante, é o próprio Deus que nós temos que buscar essa intimidade, é o Espírito Santo Consolador que está aqui hoje. Essa é a terceira mensagem da nossa série, tá? Vamos lá, daí diz aqui, 1 João 5, versículo 6, começa no 6 que diz assim, ó. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito, com maiúsculo é o Espírito Santo, tá? O que ele é? Diferente, né? Porque o diabo é o pai da mentira, o Espírito Santo é o quê? É a verdade, olha só o contraste. Vamos para o 7, aí ele vai começar a nos explicar. Porque são 3 os que testificam no céu. Quem é que testifica no céu? O Pai, sabemos que é Deus. Quem mais? A palavra, eu e você temos consciência que a palavra é Jesus. E o último, o Espírito. Então ele faz parte da Trindade. Olha o que diz, e estes 3, eles são o quê, queridos? Então João está dizendo para nós que o Espírito Santo é Deus. Ele está mostrando aqui a Trindade, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Claro, pastor, como é que eu vou entender essas coisas de que ele é 3, mas ele é um só? Bom, você que está aqui comigo há um tempo, você acompanhou as 9 mensagens que eu preguei para você da série Crescimento Espiritual, onde eu falei para a gente crescer, e falei sobre o corpo, a alma e o espírito. Quem é que lembra disso? Você lembra? Então eu falei sobre corpo, alma e espírito. Pastor, como é que eu vou entender? Sabe que às vezes eu tenho meus momentos com Deus que eu faço algumas perguntas para Ele. Um dia eu estava perguntando sobre isso. Senhor, como é que eu vou entender? O Senhor é 3, mas o Senhor é um só? Vamos ler de novo o que o João disse? Leia. Como é que está escrito aqui no versículo 7? Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são o que, queridos? Um só. Aí Deus falou comigo. Aí eu comecei a estudar mais a Bíblia para entender. Deus falou, Luiz, se tu te entender, tu vai começar a me entender. Porque nós somos 3. Eu preguei para você na série do crescimento espiritual. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos aonde? Mas agora, se eu olhar para você, quantos eu enxergo aí? Um só. Nós somos 3, mas somos... Então, a Bíblia está dizendo, ele é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Mas é um só. Então, o que o João está mostrando? A importância do Espírito Santo. Ele é o próprio Deus. No meio de nós, entre nós e habitando em nós. Já mostrei para vocês no início da série. Agora, o que eu quero começar a te mostrar? A importância do Espírito Santo. Que às vezes não estamos dando a ele a devida importância que ele tem. Às vezes nos importamos com tantas coisas, não com ele. Agora eu vou começar a te mostrar, ele é Deus,
Mas para exemplificar, para você compreender, entender melhor, ficar mais didático o nosso estudo, eu vou começar a te mostrar ele como uma pessoa. Você vai começar a ver que ele tem sentimentos. Assim como eu e você temos sentimentos e temos emoções, o Espírito Santo tem sentimentos e tem emoções. Ele pode se entristecer, pode se alegrar, dependendo daquilo que nós fazemos, porque ele é o próprio Deus. E por que ele tem sentimentos e emoções? Porque nós temos. Quando Deus nos criou, queridos, Deus nos criou a imagem, o que, pessoal? Semelhança. Então, se eu e você temos sentimentos, se eu e você temos emoções, isso veio do Deus que nos criou. Então, todas as vezes que eu tiver com um problema nas minhas emoções, nos sentimentos, se eu tiver até meio confuso, eu não sei, se eu me achegar a Deus, Ele tem tudo o que eu preciso para me ajudar nessa área. Se eu tiver com uma dúvida, com um problema, com alguma questão, se eu aprender a ouvir a voz dele, for amigo, íntimo, ele pode me ajudar nessa questão emocional, sentimental. Eu não estou dizendo que é errado buscar um profissional, às vezes a gente precisa falar com alguém, com um profissional, mas estou dizendo que Deus, ele também pode nos ajudar. Vamos começar a olhar alguns pontos que expressam os sentimentos do Espírito Santo na Bíblia, começando comigo em Efésios capítulo de número 4, vendo o que o apóstolo Paulo falou, porque o apóstolo Paulo, Tiago, eles falaram alguns detalhes para as igrejas sobre as emoções, expressões e sentimentos do Espírito Santo. Aqui o Paulo vai falar algo bem interessante, você vai ler comigo, Efésios capítulo de número 4. Então o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Nós temos que nos aproximar mais, ser mais amigo do Espírito Santo, buscá-lo, falar mais com ele e aprender a ouvi-lo. Isso é muito importante. Às vezes eu e você corremos para todos os lados, corremos para todos os cantos, corremos para cá e para lá, e às vezes não vamos tirando o tempo que deveríamos tirar para Deus e para o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, todos encontraram, queridos? Então vamos ler com o pastor agora o versículo de número 30. Você pode até pegar uma caneta e você pode sublinhar esse versículo 30 na sua Bíblia. E olha que o apóstolo Paulo está falando para a igreja dos Efésios, eu já vou te explicar por quê que ele está falando isso aqui. Versículo 30, todo mundo junto, eu quero ouvir a sua voz comigo. O que diz a igreja? E não entristeçais o Espírito Santo de... Olha que interessante, aí vai falar, vou ler só o fim, tá? No qual estáis selados para o dia da redenção. Mas vamos pegar a primeira parte, leia com o pastor. Querido, vamos juntos, o que diz? E não entristeçais o Espírito Santo de... Olha o que a Bíblia está dizendo. Que eu possa entristecer o Espírito Santo, eu posso deixar ele chateado comigo, triste comigo, já vou te explicar o porquê, vamos voltar no texto, vamos voltar e ver o que o Paulo estava falando para essa igreja. Mas nós podemos entristecer, e é uma das coisas que eu e você temos que cuidar. Não deixe o Senhor triste contigo, não deixe o Senhor triste com o seu comportamento, com as palavras, com as atitudes, com aquilo que fazemos. A Bíblia está dizendo que eu tenho a possibilidade de entristecê-lo. Então o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Quem fica triste também fica como? Alegre. Pode se sentir alegre, isso mesmo, o irmão falou aqui. Pode se sentir alegre. Porque a Bíblia Sagrada fala lá do livro de Daniel. Quando o anjo chega para o Daniel, ele olha para o Daniel e diz, homem muito desejado. Você lembra quando o Espírito Santo falou, a voz de Deus veio e soou e disse, esse é o meu filho amado. Então, assim como ele pode se alegrar, ele pode se entristecer. Esse texto de Daniel eu acho incrível, porque o anjo chega para ele e diz, Daniel, homem muito desejado. Em outras palavras, o anjo está dizendo assim, poxa Daniel, tu não sabe como no céu a gente fala de ti, como a gente te ama, tu é uma pessoa querida. É quase como se o anjo, claro, isso é uma brincadeira, tá? Mas é quase como se o anjo fizesse assim, me dá um autógrafo. Eu não acredito que eu vim na missão para falar com Daniel. Ou seja, o Daniel era tão querido, desejado pelo céu, que o anjo estava se sentindo privilegiado de falar com Daniel. Olha que interessante. Então, assim como eu posso fazer o Senhor se alegrar comigo, eu posso fazer Deus o quê? Se entristecer. Agora pare um minuto e pense. Que tipo de comportamento nós estamos tendo? Um comportamento que tem feito o Senhor se alegrar ou se entristecer? Porque o Paulo vai conversar com essa igreja e eu quero que você leia comigo o versículo 22. Olha o que o Paulo vai falar para eles agora no 22, que quanto ao trato passado, o que diz a Bíblia? Vos despojeis de quem, queridos? Do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do quê?
que é a concupiscência do engano, pastor? É a vontade da carne que nos engana. A gente pensa que aquilo é bom, que aquilo é maravilhoso, que vai nos levar a alguma coisa, mas aquilo é um engano. Porque aquilo ali está me levando para longe do Senhor, para longe da presença de Deus, está fazendo eu entristecer a pessoa mais importante da minha vida, que é o Espírito Santo. Porque eu quero agradar a concupiscência, a vontade da carne, o desejo humano, e eu estou afastando o Espírito Santo de mim com aquele comportamento. Aí ele vai dizer mais: e vos revistais, diz o 24, do novo homem que, segundo Deus, ele é criado em verdadeira justiça e é criado em quê, pessoal? Então Paulo está dizendo que se nós não mudarmos, nós deixamos o Espírito Santo triste. Se nós viermos para Jesus e continuarmos com o velho comportamento, velhas atitudes, a sua velha maneira de ser, de viver e o que você fazia, ele está dizendo que eu vou entristecer o Espírito Santo. Porque Deus tem uma expectativa através de você, a expectativa de que você seja um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Que você dê um bom testemunho. Ele está dizendo que se eu continuar com as velhas práticas, se eu continuar cedendo à concupiscência, que está me enganando, porque ela me afasta do Senhor, ele está dizendo que isso vai entristecer o Espírito Santo. Continue comigo. Diz mais o texto bíblico, vamos lá, versículo 25. Olha o que ele vai dizer. Pelo que deixai, o que nós temos que deixar? Porque isso não é de Deus. O engano, fingimento, mentira, comportamento errado, ele está dizendo, pare com isso. Eu posso entristecer o Espírito Santo com o meu comportamento. Pastor, mas eu não estou me sentindo mal. Sabe por quê? Porque às vezes eu estou tão longe de Deus que eu não sinto mais nada. Quando a gente estava perto de Deus, fazia uma coisa errada, nos sentíamos mal, não sentíamos. Pesava a consciência ou não pesava? Mas às vezes a pessoa vai dizer, não, mas eu não sinto. Às vezes eu não sinto. Não é porque não seja errado, mas é porque eu já estou longe. E o Senhor não consegue me tocar. Eu já entristeci tanto o Espírito Santo. Não faça isso, não vale a pena. Continua. Pelo que deixai mentir e fale a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns de quem? Dos outros. Então Paulo está dizendo, pare com esse comportamento, com essa atitude, está entristecendo o Senhor. Às vezes Deus esperava mais de nós, mais do nosso comportamento. O que mais que ele diz no 26? Todo mundo. Irai-vos e não... Então ele está dizendo, eu preciso controlar o meu temperamento, controlar a raiva, controlar as emoções, controlar a ira. Ele está dizendo, não peque. Não permita que as suas emoções não sejam dominado pelas emoções, não seja dominado pelos sentimentos. Olha para o irmão do lado e diga, controla a raivinha. Porque isso vai fazer você entristecer o Espírito Santo. Eu vou ter que controlar às vezes, pastor, mas eu fico brabo. Todo mundo fica brabo, me diga quem não fica. Só ele está dizendo, não posso mais ser como eu era antes. Que às vezes a nossa ira, a nossa raiva, os nossos sentimentos, a mágoa, a inveja, o ódio nos controlavam. Ele está dizendo, eu não posso mais ser assim, porque se eu for assim, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Continuando com esse comportamento, está dizendo, não, eu fui chamado para ser diferente, nós fomos chamados para sermos novas criaturas. Aí ele diz mais, irai-vos e não pequeis. Como é que ele diz? Não se ponha o sol sobre a vossa... Então ele está dizendo, se a minha ira me levou a ter uma atitude errada, um comportamento errado, alguma coisa, não deixa o tempo passar. Não, depois o tempo passa, vai resolver. Não, vai lá e resolva. Vai lá e conserte. Se você fez algo, e a sua ira, ou o sentimento, ou a raiva, ou a inveja, qualquer coisa que você tenha, lhe dominou, ele levou a fazer isso, ele disse, vai lá e acerta isso. Não deixa o sol se pôr. Tem vários significados, é que hoje eu não vou pregar esse versículo, mas o sol é a luz de Deus. Quando a gente faz uma coisa errada e não se arrepende, às vezes a gente vai perder a revelação, a luz, aquilo que Deus tinha para nós. A presença dele é o sol, e às vezes na nossa vida está se pondo, porque estamos fazendo coisas que entristecem o Espírito Santo. Não devo. Aí ele diz mais, continua. Aí diz o versículo 27, o que diz o 27? Não deis lugar a quem? Quando eu dou lugar ao diabo, eu entristeço o Espírito Santo. Quando eu dou lugar para o inimigo na minha vida, seja nos pensamentos, seja onde for, eu estou entristecendo ele, eu não devo fazer isso. Aí diz 28, aquele que furtava, o que a Bíblia diz? Irmão, se você pegou algo que não é seu, não faça isso, conserta o erro. Às vezes eu estou furtando de Deus, segurando o dízimo, a oferta que é dele. Não faça, pare com essa vida errada. Antes a gente não devolvia nada para Deus, mas dava para o diabo. Que às vezes a pessoa reclama, eu tenho que dar R$100 de dízimo na igreja, mas quanto é que tu gastou na cerveja, na festa, no bailão, no ingresso, nas bobagens, no coisa que estragou? Se você não der o dízimo para Deus, você vai dar para o diabo, e o diabo leva muito mais.
E às vezes tu vive no vermelho, cartão de crédito estourado, vida financeira arrebentada, não sobra nada. Não adianta, para alguém a gente dá o dízimo. Você vai ter que fazer uma escolha, ou para Deus, e para Deus normalmente é menos. Porque Deus vai abençoar o que fica na sua mão. Ou o diabo vai levar tudo que tu tem. E às vezes a pessoa dá um passo para frente, quantos para trás? E não anda a vida. Vamos lá. Então, se eu furtava, ele está dizendo, não faça mais. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Faça a coisa certa, para que tenha repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Ô irmão, às vezes só saem palavras ruins da nossa boca. Paulo está dizendo, pare com isso, esse comportamento vai entristecer o Espírito Santo. Nós somos novas criaturas, temos que nos vestir do novo homem. Mas só que for boa para promover o quê? Edificação. Não fique falando da vida dos outros, fazendo fofoca. Você está entristecendo o Espírito Santo. Pastor, mas ninguém está me vendo. Ninguém? Você olhou para o lado, olhou para o outro. Aqui não tem ninguém. Opa, mas quem é que está me vendo? Ele está sempre nos vendo. Aí diz aqui, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de... Então o que o Paulo está mostrando? Comportamento, palavras, suas atitudes podem estar afastando a presença de Deus. Você pode estar entristecendo Ele. Não seja um filho que entristece. Seja um filho que leva alegria ao Pai. Que Deus possa olhar para você e dizer, eu tenho alegria com esse filho aqui, com aquela filha, com fulano, aquela é meu servo. Quando Satanás veio, Deus apresentou Jó com muita alegria. Quem é que lembra dessa passagem? Ele disse para o diabo, tu viu o meu servo Jó? E começou a elogiar o Jó. É um homem reto, temente, íntegro, se desvia do quê? Do mal. Você imagina Deus elogiar você? Puxa vida, que glória. Amém? Que benção Deus olhar. Eu tenho um filho amado lá naquela cidade, naquela igreja, tem uma pessoa que me agrada. Vamos ser esses filhos que não entristecem. Vamos olhar para dentro do nosso coração, para o nosso comportamento e ver aonde eu preciso mudar. Eu não quero ter atitudes, fazer coisas que deixem o Senhor triste, que o afastem de mim. Eu quero ser amigo de Deus. Quero estar perto dele. Quero ser dirigido, quero ouvir a voz dele. Continue comigo. Aí diz mais aqui, e no qual estáis selados para o dia da redenção, ou seja, fomos batizados com o Espírito Santo, recebemos o selo de Deus. Então não entristeça ele. Aí diz mais, o que mais que eu tenho que tirar? Versículo 31. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Leia a primeira palavra comigo. Toda amargura. Irmão, às vezes nós somos pessoas amarguradas. Guardamos muito ressentimento, mágoa, coisas do passado dentro do coração. Não seja uma pessoa amargurada. Não existe uma forma de viver nesse mundo sem perdoar. Quem quer viver nesse mundo vai ter que aprender a fazer o quê? Porque as pessoas vão falhar conosco. Sempre vão falhar conosco. Não existe pessoa perfeita. Eu sou o seu pastor, estou no altar, mas eu também não sou perfeito. Nenhum de nós aqui somos. Ou tem alguém perfeito aqui? Levante a mão. Se levantasse, eu ia pedir para o Senhor te levar já. Já ia fazer uma oração aqui. Senhor, leva esse anjo que está aqui no meio dos pecadores. Não deveria estar dentre nós. Mas não tem, né? Ninguém. Senão já ia orar para o Senhor levar você, que você não deve ser daqui, não. Mas nenhum de nós. Só que eu não posso ficar guardando amargura. E tem pessoas que estão sempre remoendo coisas lá do passado. Tem uma forma de superar o passado, se chama perdão. O perdão não inocenta a pessoa que errou comigo, ela continua culpada. O perdão não absolve ela. O perdão, a única coisa que ele faz é, eu estou dizendo para Deus que eu abro mão de ser o juiz. E estou entregando essa pessoa para quem? Ela continua culpada, ela continua errada, ela não virou inocente. O perdão me liberta. O perdão faz eu largar esse julgamento e entregar ele para Deus, dizer que o Senhor julgue a causa, eu não quero mais. Eu vou viver a minha vida. Então eu não posso andar amargurado. O que o Paulo falou? Deixe a amargura, deixe o que mais? A ira. Tem pessoas que já nascem com esse temperamento mais forte, então a gente precisa vencer a ira. O que mais? Cólera. Cólera é aquela pessoa que qualquer coisa ela explode. Então você tem que cuidar. O que mais? Gritaria. Às vezes a gente tem essa mania, qualquer coisa grita. Você levanta a voz, o que mais? Blasfêmia, vai falar coisas que não deveria falar, isso não agrada a Deus. Toda malícia seja tirada da onde? A malícia é aquilo, eu vou fazer tal coisa para prejudicar o fulano, o beltrano, eu vou ralar o ciclano, eu vou me vingar, eu vou mostrar com quantos paus, um dia essa pessoa vai cair na minha mão, ela vai ver, não vale a pena. Isso mostra que o nosso coração está envenenado
Isso entristece o Espírito Santo. Temos que tirar muitas coisas da nossa vida. Pastor, mas a vizinha lá, eu queria jogar uma bomba. Não, não faça isso. Está amarrado. Olha para o irmão do lado e diga, não entristeça o Espírito Santo. Amém? Com esses comportamentos assim, você entristece o Senhor. Continua comigo, 32. Antes, o que nós temos que ser, queridos? Sede uns para com os outros. Como é que eu tenho que ser? Pastor, o que é ser uma pessoa benigna? Bondade é uma coisa, benignidade é outra. Benigno é algo que está dentro de mim, é interno. Ainda que a pessoa me faça o mal, eu não consigo devolver o mal para ela, porque dentro de mim eu sou uma pessoa boa. Eu não troco o mal pelo mal, mas eu venço o mal com o bem. Então eu sou benigno. Ah, mas a pessoa te fez, mas eu não vou fazer, porque eu não sou igual a ela, eu sou benigno. Dentro de mim existe a benignidade do Senhor. Então eu tenho que ser benigno. Não posso ser aquela pessoa que dentro de mim estou planejando, fulano me paga. Fulano vai ver, que fica remoendo a cabeça. Essa pessoa um dia e tal, pare com isso. Tire isso de dentro de você. Está entristecendo o Senhor. Às vezes Deus queria te usar e não pode por causa disso. Diz mais, misericordiosos, tem que ser uma pessoa disposta a perdoar, que olha para o outro com compaixão. Poxa, que nem Jesus disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Continua comigo. E perdoando-vos uns aos... É uma das coisas que a gente vai mais ter que aprender a perdoar os outros. Como também Deus vos perdoa onde, queridos? Então, como que eu entristeço o Espírito Santo, já que eu te mostrei que ele pode se entristecer? Comportamento, palavras. Vamos analisar o nosso comportamento, as nossas palavras, nosso dia a dia. Será que não estamos entristecendo o Senhor? Que tipo de filho eu e você estamos sendo? Um filho que está levando alegria ou um filho que tem entristecido? Que possamos ser filhos que levam alegria ao Senhor. Vamos melhorar o nosso comportamento. Como é que eu faço? Você tem que começar a orar mais, buscar mais. O cristão precisa ter essa vida de oração. Quer ver? O apóstolo Paulo vai continuar falando sobre mais uma característica do Espírito Santo em 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses é uma carta à igreja, capítulo 5. Você pode pegar uma caneta e sublinhar comigo o versículo 19. Vamos juntos lá, queridos. 5,19. O que diz o texto bíblico? Não extingais o Espírito. Vamos lá, toda a igreja junto. Pode ler na tela, não tem problema se não achou ainda. O que diz? Não extingais o Espírito. Olha para mim, essa palavra extinguir vem da palavra... Vou te dar um exemplo para você entender. Quando ele fala lá no original, ele quer falar como se fosse uma fogueira. Como se a fogueira estivesse apagando. É como se ele estivesse dizendo assim, não deixe se apagar. Quem é que tem fogão a lenha aqui? Algumas pessoas. Vocês têm fogão a lenha? Vocês já fizeram feijão no fogão a lenha? Mas nunca trouxeram um pouquinho para o pastor. Tem gente me devendo aqui nessa igreja. Fica diferente ou não fica? Fica bom, né? Agora olha para mim, você tem fogão a lenha ou não? Por exemplo, você acendeu o fogo lá e a lenha começou a queimar, mas daqui a pouco o fogo vai começar a fazer o quê? Ele vai diminuir. Para ele não extinguir ou não se apagar, eu preciso botar mais lenha. Paulo está dizendo, não deixa a chama que o Espírito Santo acendeu dentro de você se apagar. Tem muitos cristãos que começaram bem na igreja. Olha, no início da caminhada, se olhava para aquela pessoa, ela era fogo. A pessoa estava sempre pegando fogo, com uma palavra, orando, de Deus, salvando almas. E daqui a um tempo, o que ela fez? Foi se apagando. Até que chegou um ponto que você se apavorou. Puxa, o fulano se desviou. Puxa, o Beltrano saiu da igreja. Puxa, o outro não está mais no caminho de Deus. Aí você diz, meu Deus, mas como é que isso aconteceu? Porque ela permitiu que a chama do Espírito Santo se apagasse dentro dela. Então, o que eu preciso fazer para que o fogão a lenha não se apague? Eu tenho que colocar o quê? Então, Paulo está dizendo, ninguém pode apagar o Espírito Santo dentro de você, a não ser você mesmo. Não importa o que vão te fazer, não importa pelo que você vai passar, não importa o que vai acontecer, podem te ferir, te machucar, te injustiçar, podem fazer de tudo contigo, mas ninguém apaga o Espírito Santo dentro de você. O único que tem o poder de apagá-lo sou eu. Quando eu estou muito ocupado com as minhas coisas e eu não tiro tempo para acender essa chama, eu não tiro tempo para orar. Mas não é aquela oração só para pedir, eu quero isso, eu quero aquilo, mas é a oração de adorar a Deus. Quem é que quer crescer espiritualmente?
Você precisa começar a fazer essa oração de busca, de comunhão, de adoração, de entrega, de se aproximar dele. Então, quando eu paro de botar lenha, eu paro de orar, eu não tenho mais, pastor, mas eu tenho tantas coisas, mas Deus tem que ser prioridade. Tempo é prioridade. Porque eu não estou tendo tempo para orar? Porque Deus não é a minha prioridade. Você precisa ler a sua Bíblia. Você precisa tirar esse tempo, fazer aquele jejum. Não deixa essa chama, o Espírito Santo, se apagar. Às vezes a chama está tão apagada que Deus não consegue mais tocar como Ele tocava. Não consegue mais falar como Ele falava. A gente já não ouve mais a voz como ouvia. Já não sente como sentia. Já tem coisas erradas que a gente não sente que é errado. Para nós já está ficando normal porque está se apagando. Mas no início você fazia uma coisa errada, você nem dormia direito, porque a cabeça parecia que pesava. A gente sentia mal, o coração doía. Quem é que lembra dessa fase? A gente era tocado, sabe? Você sentia que você errou. Às vezes até uma palavra que você falava, o Espírito Santo dizia, volta lá, pede perdão. Você não devia ter falado essa palavra, não deveria ter falado desse jeito. O Espírito Santo tocava a gente de uma forma, irmão. Só que às vezes a gente foi permitindo que essa chama fosse se apagando. Mas se você está aqui, eu quero te falar uma coisa. Você ainda não se apagou. É por isso que você está no culto aqui hoje. Você pode não ser a pessoa que um dia você foi, mas dá para voltar. E dá para ser muito mais do que você for se você acender mais essa chama. Vamos ler de novo? Como é que está escrito aqui? Não extingais. O que eu não posso extinguir? O Espírito. Eu não posso deixar essa chama se apagar, o trabalho é meu. Você sabia que no Antigo Testamento o sacerdote não podia também deixar a chama que havia lá dentro da tenda, no tabernáculo, ele não podia deixar apagar. Ele tinha que manter a chama acesa. Eles tinham uma escala de sacerdotes, de levitas, pessoas que tinham que ir lá e ficar botando para que a chama se mantesse acesa. Dentro de nós, a chama do Espírito Santo. Só que ninguém vai ficar cuidando de você. Sou eu que preciso manter essa chama acesa, orar mais, ler mais a Bíblia. Então eu posso fazer com que o Espírito Santo vá diminuindo dentro de mim. E quando ele diminui, o velho homem começa a aparecer. A carne começa a aparecer. A velha criatura que um dia você foi, começa a vir de novo. Mantenha a chama do Espírito sempre acesa. Não importa o que te fizeram, ninguém apaga ela. O único que consegue apagar é você. O que mais que a Bíblia fala sobre os sentimentos, emoções do Espírito Santo? O Tiago nos deu uma dica importantíssima no capítulo 4 da carta dele. Tiago, capítulo 4. Então você já viu que ele pode se entristecer? Com o quê, pastor? Com palavras, com pensamentos, com a desobediência, com o nosso comportamento. Não entristeça o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Não faça com que a voz dele esteja tão distante de você, porque não estamos buscando como buscávamos. Talvez você não é aquela chama que um dia você foi, mas apagado você não está. É por isso que você está aqui dentro da igreja. E agora dá tempo de você reacender, de você buscar mais, de você se aproximar. Agora olha o que o Tiago falou, isso aqui é muito interessante sobre o Espírito Santo. Você achou o capítulo 4? Então pega uma caneta e sublinha comigo agora, queridos, o versículo de número 5. Porque o Tiago vai falar algo muito interessante para mim e para você. Tiago capítulo 4, versículo 5. Vamos juntos? Olha o que diz o 5, queridos. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, queridos. Todo mundo junto, vamos lá. Pega uma caneta e sublinha isso aí na sua Bíblia. O que a Escritura diz, pessoal? Que o Espírito que habita em nós tem ciúmes, irmão. Então ele tem sentimentos, ele tem emoções. Ciúme significa que você ama muito uma pessoa. Só que aquela pessoa que você ama, você está com ciúmes por quê? Porque ela não te dá atenção. Ela não tem tempo para você. Ela dá atenção para tudo. Ela dá atenção para todo mundo. Ela dá atenção para todos, menos para quem? E você ama ela. Você ama? Quem é casado aqui? Você imaginou? Se o teu cônjuge todos os dias, ele dá atenção para os vizinhos, dá atenção para os colegas, fala com todo mundo, só não tira tempo para quem? Para você. Como é que tu se sentiria? Se ele ficasse o dia inteiro contigo em casa e não trocasse uma palavra contigo. Não te desse bom dia, não falasse contigo. E tu faz tudo para essa pessoa, mas ela passa o dia inteiro sem falar com você.
E quando ela deita de noite, tu pensa, bom, pelo menos uma boa noite vai me dar. Vira para o lado e não fala? A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo está assim. Porque às vezes a gente passa o dia inteiro e não tira tempo para falar com quem. Ele tem ciúmes. Porque às vezes a gente está amando o mundo. A gente ama o trabalho, os nossos sonhos, o estudo, a família. A gente tem tempo para todos, menos para quem? Não deixe o Espírito Santo com ciúmes. Ele queria ser mais seu amigo. Ele queria ouvir mais a tua voz. Ele queria que você tirasse mais tempo na presença dele. Ele queria que você buscasse mais ele. O ciúmes gera tristeza. Não entristeça o Espírito Santo de quem? De Deus. Porque às vezes ele vê que a gente tem tempo para tudo. Que nós colocamos tudo na frente. E sempre, Senhor, eu estou cansado, hoje eu não consigo orar. O Senhor me entende, né? Senhor, eu estou numa correria. Senhor, eu tenho que cuidar da família. Senhor, eu tenho que trabalhar. Senhor, eu tenho que pagar as contas. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu não consigo orar muito, eu estou correndo. Eu só consigo dar um bom dia. Jesus, hoje não vai dar, hoje eu estou cansado. Mas Deus vê que a gente tira tempo para tudo. Menos para quem? Vamos ler de novo? Como é que diz o final do 5? Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, todo mundo junto lê com o pastor, o Espírito que em nós habita. O que ele tem, queridos? Porque ele queria você. Ele queria mais de você. Ele queria que você tirasse mais tempo para ele. Que você tivesse um lugar que você dobra o seu joelho, ninguém te atrapalha, e você abrir o seu coração, passasse momentos com ele. Ele queria que você tivesse mais experiências com ele. Ele fica com ciúmes porque ele fica triste. Ele nos vê correndo para todos os lados. Ele nos vê ajudando todo mundo. Só ele vê que às vezes a gente está sempre dando uma desculpa, dizendo que não tem tempo para ele. Comece a falar mais com Deus. Quando você acordar, não saia de casa sem dar um bom dia para o Espírito Santo, para o Senhor Jesus. Sem tirar 5 minutinhos, nem que seja no banheiro mesmo, diga, Senhor, feche os olhos. Eu quero colocar esses dias nas tuas mãos, dizer que eu te amo. Vai comigo esse dia todo. E eu quero ir conversando contigo. Daqui a pouco tu está trabalhando, não tem muita gente na volta, tu está ali fazendo uma coisa, mas já vai conversando com Deus. Senhor, eu quero te falar tal coisa, que o Senhor é maravilhoso para mim. Bota um louvor, daqui a pouco você bota outra coisa, vai falando com Deus, está caminhando na rua, já vai falando com quem? Tire mais tempo. Por que ele está com ciúmes? Você fica com ciúmes do seu cônjuge quando você vê ele dando atenção para os outros. Mas não dá atenção para quem? Para você. Passa o dia inteiro, mas não fala uma palavra contigo. Às vezes a gente faz isso com o Espírito Santo. Passa o dia inteiro e não troca uma palavra com o Senhor. Deus queria mais você. Queria mais do seu tempo, queria mais você perto dele. Às vezes a gente fica horas na rede social, olhando um filme, uma série, mesmo que seja a respeito dele. Mas não é a mesma coisa do que estar com quem? Com ele. E ele queria o seu tempo. Tire tempo para ele, irmão. O que mais que ele faz? Romanos 8. Segue em frente comigo. Então, o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa, ele tem sentimentos, emoções. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Vamos juntos comigo. E não deixe o Espírito Santo com ciúmes. Que você entregue a ele o devido tempo que ele merece. Que você tire tempo para ele, para orar, para ler a Bíblia, para buscar Deus, para se dedicar. Eu não sei quanto tempo você consegue orar, mas vai aumentando o seu tempo de oração aos poucos. Que seja o suficiente para você falar, sentir, adorar, ter comunhão. Não só para pedir. Porque às vezes a pessoa não te dá atenção. Nem oi te dá. Mas quando precisa de alguma coisa, ela te procura. Tem gente assim ou não tem? Ô irmão, tira mais tempo para adorar a Deus. Não só para pedir, mas para estar perto dele. Romanos 8. Tempo de comunhão. Olha o que mais que o Espírito Santo faz. Só coisas interessantes que a Bíblia está mostrando. Versículo 26. Romanos 8, 26 diz: E da mesma maneira também o Espírito, ele ajuda nas nossas fraquezas. Olha o que a Bíblia diz. Todos os defeitos e falhas que nós temos, nós deveríamos apresentar ao Espírito Santo em oração. Porque ele pode ajudar nas nossas fraquezas. Todos nós temos uma falha, uma fraqueza. Eu deveria pegar essa minha falha, essa fraqueza, aquele defeito que eu tenho. Senhor, me ajuda aqui. Estou apresentando, o Senhor diz que se aperfeiçoa na minha fraqueza, então eu estou aqui.
Eu sinto que nessa área eu tenho que mudar, naquela outra, e tudo que o Senhor vê que eu ainda não consegui ver. Aí diz, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o Espírito Santo nos ajuda até a orar. Quem é batizado no Espírito Santo deveria fazer orações em línguas. Porque tem situações, às vezes teu familiar, teu filho, não sei o que você está passando, uma situação pessoal, que às vezes a gente não sabe nem como começar essa oração, mas você deveria dobrar o joelho, orar a Deus e dizer, Espírito Santo, me ajude a orar. E muitas vezes tu vai começar a falar em línguas, está orando por aquela situação, por aquela pessoa, às vezes até curada a pessoa vai ser. Então o Espírito Santo ele tem essa capacidade de nos ajudar a orar, nos ajudar a chegar diante de Deus. Eu deveria buscá-lo mais. Diz mais, continua comigo. Romanos 8, 26. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede por quem? Olha como é importante você orar em línguas. Se você é batizado com o Espírito Santo, quem não é batizado tem que buscar o batismo. Olha o que ele diz, com gemidos inexprimíveis. E ele me ajuda até nas minhas fraquezas. Quando você está orando em línguas, ele está te ajudando. Em áreas da sua vida que você nem imagina, coisas que você nem sabe. Seja mais amigo do Espírito Santo. Chegue mais perto. Ele fala através de nós também. Mateus 10. Vamos lá. Olha tantas coisas que ele faz, por isso que ele é tão importante. Mas às vezes nós não estamos dando a ele essa devida honra, essa devida importância que ele tem. Vamos buscar mais, ser mais amigo do Espírito Santo. Mateus 10, versículo 19, você pode ler com o pastor que diz o texto. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará. Olha o que diz o versículo 20 do Mateus 10, marca com a caneta. Mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E irmão, a Bíblia diz que ele fala através de nós. Quantas vezes tu foi pregar para alguém e às vezes tu pediu até ajuda do Espírito Santo para alguma coisa na tua vida e às vezes tu começou a pregar para aquela pessoa e depois que tu pregou, a pessoa foi embora, você fica apavorado. Nossa, mas nem eu sabia que eu sabia de tudo isso. Nossa, eu falei sobre tal coisa, eu nem imaginava. E às vezes tu estava falando com a pessoa, te deu uma coragem, um negócio, que tu falou de um jeito que tu sabe que não é que tu fala, mas me deu uma... Quem é que fez tudo isso através de nós? Espírito Santo. Já teve alguma vez que você foi falar de Jesus, ou pregar, ou conversar com alguém, daqui a pouco você falou umas coisas e você ficou apavorado. Meu Deus, mas nem eu sabia que eu falava desse jeito. Quem é que já sentiu isso? Então quem é que falou através de nós? Irmão, temos que ser amigo do Espírito Santo, para que ele possa usar você, possa usar a sua boca, possa usar a sua vida para ganhar uma pessoa. Às vezes naquela conversa ele fez você até ser mais áspero com aquela pessoa. Você, puxa, me deu um negócio, pastor. Eu nem planejei isso. Pois é, que você não planejou, mas quem é que precisava era a pessoa. E quem é que te usou? Espírito Santo. Amém. Então nós temos que acreditar que o Espírito Santo vai usar pessoas para falar conosco e que também poderá falar através de nós se tivermos comunhão. Ele fala através de nós, mas ele também pode falar diretamente com você. Isso leva tempo. E você tem que aprender a distinguir qual é a voz dele. Atos capítulo 8. Vai um pouquinho para frente, vou te mostrar aqui no livro de Atos o Espírito Santo falando com as pessoas. Dirigindo a vida delas. Só que nós temos ignorado que possamos sair desse culto aqui para fazer tudo diferente. Chegar mais perto de Deus. Atos capítulo de número 8, você vai ver a Bíblia falando sobre um homem chamado Filipe. O Filipe era um pregador da palavra. Filipe estava lá, talvez caminhando, andando, passou uma carruagem, e naquela carruagem tinha um homem eunuco, que trabalhava para uma rainha, para um rei, para uma pessoa muito especial. E esse eunuco estava lendo o livro do Isaías. O Espírito Santo, o Filipe está caminhando, passa a carruagem por ele, e o Espírito Santo vai dizer, Filipe, vai até aquela carruagem lá, porque lá tinha uma pessoa para quem o Filipe tinha que pregar. O Filipe explicou Isaías para ele, o Filipe batizou ele. Ele se entregou para Jesus. Mas o Filipe ouviu a voz do Espírito Santo. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Atos capítulo 8, versículo 29. O que diz a nossa Bíblia, queridos? E disse o Espírito a Filipe. O que ele diz, pessoal? Chega-te e ajunta-te. Ajunta-te ao quê? A esse carro. Ou seja, o próprio Espírito Santo falou diretamente com o Filipe quando o Filipe passou.
Pastor, como é que eu vou aprender a ouvir a voz de Deus? Isso é com o tempo. Isso não é tão rápido, não é tão fácil. Quanto mais íntimo de uma pessoa eu sou, mais eu consigo saber qual é a voz dela no meio de várias vozes. Às vezes pode ser a minha mente, pode ser até o inimigo. Então, com o tempo, eu vou aprender a distinguir qual é a voz de Deus. Filipe já sabia, ele tinha mais comunhão. E quando ele passa, o Senhor diz, Filipe, vai até lá e se junta a essa carruagem. Fala com aquela pessoa. Filipe pregou e ganhou aquela pessoa para Jesus. E às vezes você vai sentir Deus falando com você. A gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo, não extingui-lo, mas fazer essa chama aumentar, ser mais sensível. Quer ver o Espírito Santo dirigindo a vida do apóstolo Paulo? Atos 16, vai um pouquinho para frente. Tinha lugares que ele queria pregar e o Espírito Santo chegava e dizia, não, não vá para esse lugar, não vá para aquela cidade, não pregue aqui ainda. Irmão, a gente precisa dessa direção do Espírito Santo para a nossa vida. Pastor, que negócio eu faço, que negócio eu entro? Bota essa pessoa, não boto? Se você for sensível, Deus vai dar direção para você. Precisa se tornar sensível. É fácil ouvir a voz de Deus? Olha, leva um tempo para você saber corretamente se é a voz de Deus. Bem no início, quando eu comecei, eu queria muito que Deus falasse comigo. Um dia eu passei na caixinha de correio, estava entrando no edifício e uma voz disse, vai lá que tem alguma coisa. Eu parei, puxa, será que é da minha mente ou será que é Deus? Eu não sabia ouvir direito. Eu falei, não, eu vou embora. E começou, vai lá, vai lá. Irmão, quando eu cheguei, abri, sabe o que tinha lá dentro? Nada. Não era o Senhor, eu tive que começar a aprender. Atos 16, todos acharam? Tive que começar a aprender a ouvir a voz dele. E comecei a descobrir que não era daquele jeito que ele falava. Isso pode levar um tempo para você começar a ouvir a voz de Deus. Atos 16, versículo 6. Olha o que vai acontecer aqui, o Espírito Santo dirigindo o apóstolo Paulo. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, olha o que a Bíblia diz, foram impedidos pelo Espírito. Então o Espírito Santo falou com eles, de anunciar a palavra onde? Então Deus estava falando, Paulo, não é agora. Tu vai pregar na Ásia, mas agora não. Agora eu quero que você vá para outro lugar. Continua. 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir a Betínia. Olha o que a Bíblia diz, Betínia. Mas o Espírito de Jesus não lhe... Olha como é importante a gente ser dirigido pelo Espírito Santo, fazer as coisas na hora certa, no tempo certo, na direção dele. Você tem que ser mais amigo dele. Aí olha o 8, daí diz, e tendo passado por Mísia, eles desceram onde? Porque era ali que o Espírito Santo queria que eles fossem. E o Paulo foi dirigido, não entre nessa cidade, não entre naquela, vai para esse lugar. Então você vê, você tem que aprender. Irmão, seja mais amigo do Espírito Santo. Ele tem sentimentos, ele pode se entristecer. Vamos revisar a nossa vida, ver tudo que nós temos que mudar para não entristecê-lo. Podemos extinguir, apagar, fazer a voz dele ficar bem pequenininha, o toque dele diminuir, que a gente nem é mais tocado. Não, pastor, eu não vejo maldade, eu não me sinto mal. Às vezes eu não me sinto mal, não é porque não seja errado, é porque às vezes eu fui extinguindo o Espírito Santo, que ele não consegue mais tocar e me fazer sentir mal. Às vezes eu fui diminuindo ele tanto. Não faça isso, faça ele crescer, aumente essa chama. Ele sente ciúmes. Sabe por quê? Porque ele queria mais você. Ele queria mais você. E ele sabe que você pode. Ele sabe que você tem tempo. Ele queria que você orasse mais, que você buscasse, que você viesse mais à igreja, que você se esforçasse para passar mais tempo em oração. Não deixe ele ter ciúmes, não deixe ele se entristecer. O que eu quero que você coloque no coração hoje é que você tem que ser mais amigo do Espírito Santo. E tão amigo, tão próximo, que você vai conseguir distinguir quando que é a voz dele falando com você. Busque mais, se aproxime, tire da sua vida tudo que pode estar entristecendo o Senhor, ande na palavra, se aproxime de Deus. Vamos ficar de pé. Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal, espero que Deus fale muito com você através dessa mensagem, ou já esteja falando. E olha, se você ainda não curtiu, eu peço que você curta, deixe o seu like no vídeo. Se você ainda não compartilhou, compartilha com alguém. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba a notificação de todas as mensagens novas que vão estar entrando aqui no meu canal PR Luiz Vargas. É um prazer ter você e não esqueça, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e ser abençoado. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você está entrando, se você já é do canal, que bom que eu tenho você aqui comigo. Olha, juntos nós vamos alcançar almas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Bom vídeo.